Olá pessoal, boa noite a todos, né? Venho aqui mais uma vez para podermos dialogarmos, conversarmos, enfim, podermos aí desmistificar vários pontos em relação à questão conexão espiritual e chama gêmea, conexão de chama gêmea e ascensão espiritual. Meu nome é Anthony, né? Como a maioria já me conhece, né? E gostaria que deixasse seus likes, que compartilhassem com as pessoas referente ao trabalho que fazemos e também, no caso, comentassem, né? Inclusive, quero agradecer as pessoas que participam aí comentando e falando sobre, é uma questão muito difundida, né? Inclusive quero dar os parabéns ao pessoal que vem vindo cada vez mais ajudando outras pessoas e falando sobre a questão da conexão, principalmente chama gêmea, né? É um objetivo do canal, né? Desmistificar a questão da conexão, né? E eu venho, inclusive, a quatro etapas da questão dos polos, né? Porque a gente, no processo de chama gêmea, principalmente, né? E eu vou colocar de uma forma assim bem light a questão dos polos, né? Então, a quarta etapa, então hoje eu vou falar sobre a lei da atração, né, em questão dos polos, né? Que é utilizado a questão dos polos, né, que no caso aí eu já falei para vocês, a gente já conversou sobre polo positivo e polo negativo, né? Então, todo mundo já sabe que nós somos formados por energias, né? E nessa sinergia, vamos dizer assim, existe polo positivo e polo negativo. Alguns têm os graus mais expansivo do negativo, né? Onde forma aí o yin. Outros mais o polo positivo, que forma o yang, né? E assim, perante a espiritualidade, então, tanto polo que a gente fala divino masculino, né? E divino feminino, até mesmo para a gente poder, como é tudo uma questão de simbologia, então é uma forma até a gente, de estarmos interagindo e vendo como é que a gente vai fazer para poder estar aí desmistificando várias coisas, né, em questão de polos, né? Então, na realidade, se a gente observar a questão dos polos, né, a gente chega num patamar, né, de ciclos e fases, né, das nossas vidas. Então, tem momentos das nossas vidas que, quando a gente observa, a gente começa a observar, até mesmo para a questão da atração dos polos, né, a gente começa a observar essa sinergia, como e processos kármicos que a gente até então vinha passando, né, na questão de ciclos, né, e a gente começa a observar que através da lei da atração, processos kármicos que até então que eram repetitivos nas nossas vidas, né, processo kármicos, relacionamentos, enfim, por exemplo, processos de relacionamento de almas gêmeas, almas afins. E quando a gente se depara com a conexão de chama gêmea, a gente percebe que com a atração dos polos, né? Tanto porque o polo negativo, ele precisa do polo positivo para fazer o equilíbrio e para o grande propósito da vida, que aí é o amor incondicional. Então, o que acontece? O que acontece que são outros patamares da nossa vida, outros ciclos que não vai mais se repetir, né? Tanto que a gente fica pensando assim, nossa, mas
e agora, como é que, né, como é que eu entendo isso? Será que não vai haver mais aquele sofrimento dos meus processos kármicos? Não. Por quê? Porque até então você já veio predestinado, né, no seu polo Yin ou Yang, positivo ou negativo, até mesmo para estar aí você estar vivendo uma nova conexão. Aí é onde entra o processo de chama gêmea, né? Então, nessa sinergia, né, um precisa do outro, né, para poder desenvolver e avançar no universo. Tanto que quando existe, né, aproximação, que você começa a perceber que você está sendo desfragmentado e você vai estar aí passando para um novo patamar na sua vida, que vai entrar o processo de chama gêmea, que até então você desconhecia, né? Então você começa a observar que você começa a atuar de outra forma, né? Por quê? Porque os polos, inclusive na conexão de chama gêmea Yin e Yang, é necessário esse alinhamento, inclusive dos chakras, tudo, para poder estar vivendo aí a questão do amor incondicional. Então, esse até a gente usa a lei da atração, né? O próprio universo também utiliza a lei da atração para os polos se atraírem, para existir o que? O equilíbrio, né? Por isso que na radiação, vamos dizer assim, das sinergias, né, acontece de nós, de repente, ter todo um planejamento, toda uma questão, né, inclusive de padrões, inclusive de complexos que existem dentro da gente. De repente você vê que você está indo para um outro caminho, que é o caminho do que? Da sua limpeza espiritual, né? Quer dizer que você está indo de encontro com a sua espiritualidade, né? E também, para essa gente observar na questão da nossa idade, né? Apesar que existe processo de chamas gêmeas, né? Que tem pessoas que até já está casado, já está vivendo esse processo de chamas gêmeas, mas não houve toda a questão dos processos, igual a noite escura da alma, a questão da pirâmide demoníaca de Carpman, não houve afastamento. Por quê? Porque eles já viveram isso em outras vidas, em outras existências. Agora eles vieram realmente somente para a união, e como os polos já estão em equilíbrio, né? Então eles só vêm só para poder estar aí sustentando perante o universo essa conexão e também ajudando outras pessoas, né? Até mesmo para o entendimento e também para a evolução, né? E também para a compreensão da questão dos polos, né? Então, se a gente for observar, mas a maioria, inclusive tem uma diferença de idade, aí vem a questão também. Então, o que acontece? A maioria já vem num patamar, numa idade, onde até mesmo o gêmeo está vivendo outras relações kármicas, né? E o universo na sua plenitude, porque vai dar um atrito na questão até mesmo do ego, do orgulho. Então há o afastamento para com que ambos trabalhem a questão vamos dizer assim, das vibrações, né, negativas também que existem, as energias densas, e também os relacionamentos kármicos, né, antigos, né, que no caso muitas vezes até mesmo o afastamento demora-se, né? Por quê? Porque o nível de compreensão, até mesmo da atração, e até mesmo se você está fazendo essa limpeza, então se está vivendo os processos kármicos, antes tem que se fazer a própria limpeza, né, de ambos, né, na questão ou ego ou a questão orgulho, né. Então,
quando chegamos a essa etapa, significa que chegou o momento do despertar, né, para a relação da chama gêmea. Então, se você vem vindo num patamar onde se que no ciclo e nas fases que você vem vindo, tudo era karmático, codependência, então aí você começa a observar que essa forma de amor, que não é o convencional e sim o incondicional, começa aí a haver uma mudança, né? Então, aonde que os polos vão começar a um atrair o outro, né? Que é a lei da atração, né? Então, e esse é o momento de ambos, né? Até como são espelhos, né? Ambos são espelho, né? De se confrontar. Então, quando um confronta com o outro, né? Dependendo da forma que não se trabalhou, a questão de ego, yin e yang, aí dá um atrito, onde existe o afastamento, né? Então, e é uma fase quando de repente você começa a ver e sentir, né, efeito Kundalini, que você está se reformulando perante o universo, é uma dádiva, né? Porque você está se autoconhecendo, porque você está se limpando, está fazendo a sua própria sinergia, como se fosse uma reciclagem de energias, né? Onde você vai se autoconhecer. Por isso que eu digo, né? É a melhor fase da sua vida, porque você vai se autoconhecer como pessoa, como ser humano, a sua questão da espiritualidade, e onde também está aí a sua evolução como ser humano, né? E é uma fase, né, que ambos os polos vão se alinhar, e assim tem o que? O propósito, né? Que nós somos designados perante o universo. Esse é o verdadeiro propósito. Que os polos, né, se atraem para se viver o grande propósito, que é o do amor incondicional, né? E o universo, na sua plenitude, ele transforma tudo, vai transformar tudo, e você vai aí receber as vibrações adequadas até mesmo para estar vivendo esta união, né? E a única forma de você também conhecer a sua energia, né? Que é através através da sua espiritualidade. Aí é onde você percebe que através da sua espiritualidade, através da sua conexão, né, com o eu superior, é onde você vai perceber que realmente existe os dois polos, tanto positivo quanto negativo, né? Como começa isso? Tanto pode começar com a sua ascensão espiritual, onde você começa a realmente se conectar com o universo através de sinais, através de sincronismo, numéricos, enfim. O universo ele te dá sinais de que você ou irá começar a viver, né, a conexão de chama gêmea, ou você vai começar uma ascensão espiritual. Pode ser que você comece a sua ascensão espiritual e dentro da própria ascensão espiritual você se depara com a conexão, né? Que aí é o alinhamento dos chakras, né? E também a lei da atração dos polos, que, né, um precisa do outro, né? Tanto que muitas vezes quando a gente encontra o outro polo, então a gente fala, aí começa aquela luta. Por quê? Porque vem de processos kármicos, né? Então até mesmo as pessoas estão desacreditadas nessas questões, mas quando você começa a compreender a lei da atração, aí você começa a entender que você automaticamente também está se limpando em questões de outros processos karmáticos, né? Então, por quê? E a atração dos polos, não tem como você dinamizar e falar assim, tem que ser dessa forma, tem que ser no meu tempo. Não, por quê? Porque é místico, é singular, né? E é cada um que faz isso, dentro da sua espiritualidade, né? Dentro das suas vertentes, né? Então, e você também vai fazer o quê? Você vai deixando
processos kármicos, até coisas que você não utiliza mais para trás. Por quê? Porque você se reformulou como pessoa, né? E aí onde começa o verdadeiro equilíbrio, né? Esse é o grande objetivo, né, do universo. Porque no universo, no quinto D, já vivemos já temos essa atração. Os polos já são unidos, ambos já são unidos, né? E quando a gente vem no mundo dual, que no caso tem esse desequilíbrio, né? Então, na Matrix, então o que que acontece? Primeiro a gente tem que nos auto-reformular para poder tá fazendo todo esse processo, que é o processo através da meditação, através de limpezas, né, para a gente poder estar unindo os polos, né, aí onde existe a união, né. Então, e assim você vai fazendo o que? Você vai conhecendo e vai saindo do convencional, do amor convencional, que até então que era aqueles processos kármicos que você vinha vindo tendo na sua vida, e através desse equilíbrio, né, aí você vai começar a transmutar tudo e você vai começar a observar referente o que? O amor incondicional, que é a base de tudo, né? Então, e aí você vai começar a agir, né, totalmente diferente dentro da Matrix, né? Por quê? Porque você está condensado dentro de um corpo, né? E você quer alinhar os dois polos, né? Yin e Yang, e onde você começa a ter essa percepção na sua consciência de que é necessário estar trabalhando ego e orgulho, né? Você dentro do seu grau de polos, para até mesmo você usar a lei da atração ao seu favor, né? Esse que é o místico da coisa, saber usar a lei da atração ao seu favor para estar unindo os polos e os polos entrarem em equilíbrio. Pessoal, como eu disse, né, compartilhe os vídeos, dê seus likes, faça seus comentários, né, fiz agora a quarta de 10 etapas, né, referente aos polos, né, depois eu vou vir com a quinta, né, falando mais ainda sobre os polos, a radiação e o magnetismo, né, dentro dos próprios polos onde atuamos, né, onde passamos aí, vamos dizer assim, uma sequência, né, de refutar os nossos karmas, né, e através do conhecimento, inclusive é muito interessante estar se conhecendo, conhecer a si mesmo, para poder estar aí ajudando outras pessoas e estar aí desmistificando e realmente conseguindo fazer essa união em prol do universo. Agradeço a todos, até o próximo vídeo e obrigado.